O festival acabou tendo uma importância, acho que muito grande na cena cultural de Juiz de Fora, nesse período final dos anos 70, início dos anos 80, por causa do seu repertório. O Cine Festival era um cinema um tanto inusitado, né, na cena de Juiz de Fora, porque ele surgiu improvisado, né, dentro de um espaço que era o saguão da subida para o segundo andar, para o balcão, né, do Teatro Central. E o grupo exibidor da época tomou a decisão de ocupar aquele espaço fazendo uma sala pequena, com a ideia de abrigar os filmes do circuito mais filme de arte. O Cinema Festival acabou, sem querer, reunindo assim, pessoas que gostavam, né, e acabou virando um público praticamente as mesmas pessoas e assistiam os mesmos filmes. Mas eu já fui ver filme lá que só tinha 4, 5 pessoas, entendeu? Agora, quando passava um filme desse tipo, a gente saía do cinema discutindo o filme, parava num desses bares que tinha na cidade na época para conversar sobre o filme. E principalmente filmes que a censura tinha acabado de liberar. Filmes que ficaram censurados na época da ditadura. Então era bacana porque a gente era como se fosse um cineclube. E eu achei assim que eu tive o privilégio de ter assistido muitos filmes no festival. Eu lembro muito dos filmes que assisti no festival. Foi a Marcote de Fellini, eu tinha 15 anos e eu fiquei assim maravilhado com aquele filme. E eu acho que isso foi muito importante na minha formação cultural, né? Através do audiovisual. Eu acho que foi bastante interessante a existência do festival, do Cinema Festival, né? De entrar naquela sala e deparar com aquelas fotografias dos atores e atrizes glamourosas, né? De toda uma época, né? Do cinema, e ter realmente um espaço, assim, uma sensação de estar entrando num lugar muito especial. Então acho que o festival, apesar da sala ser pequena, você tinha alguma coisa muito especial ali acontecendo. A Chinesa do Godard, por exemplo, que eu assisti lá, o cinema estava lotado. E eu lembro que na época o ar-condicionado estava quebrado, então a gente sim, suava aos montes lá. E as pessoas querendo ver um filme do Godard, era um filme que tinha recém-liberado da censura, que discutia o marxismo. E eu acho também que foi legal uma experiência, apesar do ar-condicionado ter matado muita gente de calor lá dentro. E às vezes os filmes estreavam e ficavam no máximo uma semana, às vezes nem isso. Tem um caso de um filme que estreou e teve 4 sessões e saiu de cartaz. Então as pessoas, né, a gente acabou montando, né, informalmente, as pessoas que se interessavam por arte e cultura de Juiz de Fora, não apenas por cinema, né, e que tinham suas redes, seus encontros, etc., uma espécie de rede mesmo de informação, dizer, estreou o filme novo do Bergman, tá entrando em cartaz um filme italiano muito interessante, e espalhava isso das maneiras mais diversas possíveis, desde telefonando um para a casa do outro, ou nos bares, ou enfim, no próprio calçadão, né, onde a gente se encontrava muito. Então, assim, havia uma cumplicidade, vamos dizer assim, nesse público. Acho que é uma coisa interessante, né, no cinema de rua. Você sai para a rua, a céu aberto, né? Você sai para tomar chuva, sol, ou está de dia, ou está de noite. Quer dizer, você tem a realidade meio que invade o cinema, e o cinema invade a realidade de uma maneira muito mais misturada do que no espaço frio, no shopping center.